Nós vamos continuar nosso estudo em Atos, agora vamos iniciar o capítulo 15. Temos meditado e exposto esse livro que tem sido muito bom e muito desafiador para nós. E agora nós vamos meditar no capítulo 15. O capítulo 15 e o capítulo 16 de Atos é bem interessante, porque é o primeiro concílio da igreja. É a tensão que começa a entrar aqui na igreja por conta de algo que precisamos focar a nossa atenção. Quando o evangelho é ameaçado por acréscimos. É isso que nós vamos poder observar aqui nesse texto. A ameaça que existe quando as pessoas querem colocar acréscimos humanos à pregação do evangelho. Obrigado, irmão. E aqui nos capítulos 13 e 14 de Atos, nós podemos enxergar que o evangelho ele avançou de modo muito poderoso. As igrejas elas foram plantadas, gentios foram alcançados, discípulos foram fortalecidos e a igreja ela celebrou aquilo que Deus havia feito, abrindo portas para que pessoas pudessem ouvir o evangelho. Mas agora surge um perigo novo naquela igreja. E agora um perigo que não vem de fora da igreja, mas um perigo de dentro da própria igreja. Se antes o evangelho enfrentou oposição, enfrentou perseguição, agora ele enfrenta um perigo mais sutil, um perigo, algo ainda mais perigoso, digamos assim, que é a tentativa de acrescentar exigências humanas àquilo que é responsabilidade da graça de Deus. A tentativa de colocar exigência de homens em cima daquilo que pertence apenas ao Senhor. Em Atos capítulo 15, nós podemos enxergar que quando o evangelho ele é ameaçado por acréscimos, a igreja ela precisa discernir, ela precisa proteger, ela precisa defender o evangelho, reafirmar as verdades da graça. Porque sempre que algo é colocado ao lado da obra de Cristo, no mesmo peso da obra de Cristo, como condição para a salvação, o coração do evangelho ele encontra um risco e assim nós precisamos ligar o sinal de alerta. Acrescentar as exigências humanas à graça é comprometer o evangelho. A igreja ela deve vigiar contra aquilo que nós entendemos como legalismo, o legalismo religioso. E é isso que nós vamos observar aqui nesse texto. Leia comigo Atos capítulo 15, vamos ler apenas o versículo 1. Diz assim: Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos rogar a ação do Espírito que nos ilumina a compreender a Tua palavra e aplicar este ensino em nossas vidas. Nos direciona nisso e é o que nós rogamos, orando através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, aqui nós temos nesse primeiro momento o surgimento de um falso ensino. E através desse ensino falso que surge, nós podemos aprender justamente ver como o legalismo ele distorce o evangelho. Como o legalismo ele maqueia o evangelho do Senhor Jesus. O texto nos fala que alguns indivíduos saíram da Judéia e foram até Antioquia para ensinar aos irmãos de Antioquia que eles precisavam ser circuncidados segundo o costume de Moisés para serem salvos. Nós acompanhamos, e depois de acompanhar esse crescimento extraordinário do Evangelho, ao longo de toda aquela primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, Lucas aqui nos conduz a um momento decisivo na história da igreja. Igrejas haviam sido plantadas e nós vimos que muitas dessas igrejas, todas elas, foram plantadas em terreno dos gentios, num povo que não era judeu. Discípulos estavam sendo formados. Nós vimos que Paulo e Barnabé estavam instruindo e formando novos presbíteros, pastores naquelas igrejas. E a igreja de Antioquia, como nós terminamos no texto passado, celebrava a obra de Deus, porque os gentios estavam chegando à fé. A porta da fé estava aberta para aqueles que antes eram vistos como não possíveis de entrar como sendo povo de Deus. O evangelho estava avançando. E tudo parecia apontar para um crescimento saudável, um crescimento promissor da igreja de Jesus. Mas, no entanto, é exatamente nesse momento que essa expansão é ameaçada por meio dessas ameaças ao evangelho. E aqui é justamente nesse momento de expansão que vem uma das mais sérias ameaças ao evangelho.
O versículo 1 nos traz essa introdução dessa tensão, nos dizendo que esses indivíduos foram de Judeia para Jerusalém. E essa afirmação simples traz essa profundidade de muitas implicações teológicas que existiam ali. Representa, talvez, de forma mais direta, a ideia de negar o Evangelho como sendo alcançado apenas pela graça de Deus. É interessante observarmos aqui que o problema não vem de fora da comunidade cristã, como aconteceu em todos os outros lugares que Paulo e Barnabé passaram. Mas aqui o problema vem de dentro da própria igreja. Lucas, ele descreve esses homens como pessoas que saíram da Judeia e vieram até Antioquia. Como nós estudamos lá no início da igreja primitiva, não sei se vocês lembram, mas nós vimos lá que a Judeia era o centro histórico nascente do cristianismo, né? A Judeia era onde estava Jerusalém. Lembre-se disso. Jerusalém era uma cidade. A Judeia é como se fosse, digamos assim, a região, o estado, né? Então, Jerusalém era uma cidade que estava dentro da Judeia. Era o centro do cristianismo judeu ali. Toda aquela força da igreja primitiva estava naquele lugar. De modo que, onde Jerusalém estava localizado, onde muitos dos primeiros discípulos, até os apóstolos moravam lá em Jerusalém. Isso significa que esses mestres, provavelmente, eles carregavam uma grande autoridade em toda a igreja. Eles tinham, aos olhos dos outros, uma legitimidade diante dos irmãos de Antioquia. É como se eles dissessem, olha, aqueles irmãos são os irmãos primeiros, né? Então eles têm importância, eles têm autoridade. E aqui, esse grupo, eles não se parecem nem um pouco com todos os outros opositores que a gente viu anteriormente. Não, eles não são opositores declarados do cristianismo. Mas aqui eles se parecem como pessoas que se apresentam como mestres dentro da comunidade cristã. O perigo aqui do erro, portanto, não é sempre evidente ou frontal, como era com os das perseguição, como era com os gentios lá em Listra. Aqui, muitas vezes, esse perigo se apresenta revestido de linguagem religiosa e de uma fidelidade à tradição. Isso, então, se reveste e se coloca numa autoridade sobre aqueles irmãos que é um perigo nesse sentido. E nós vamos observar. Por quê? Porque o conteúdo do ensino deles se manifesta de modo bem inequívoco nesse sentido. Se vocês não forem circuncidados segundo os costumes de Moisés, vocês, o que é que eles dizem? Não podem ser salvos. É aqui onde está o problema. É aqui onde toda essa espiritualidade, essa linguagem religiosa, toda essa fidelidade à tradição se mostra perigosa. Se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. A estrutura da frase no grego aqui é bem enfática e bem categórica. O que eles estão colocando para aqueles irmãos é praticamente uma ordem. O verbo usado aqui, poder, vocês não podem, é um verbo que implica impossibilidade absoluta. Vocês não podem ser salvos se vocês não forem circuncidados. Em outras palavras, o que esses mestres estavam afirmando é que a fé no Senhor Jesus Cristo não era suficiente para a salvação? Não. Por quê? Porque eles precisavam da fé, ok, mas além disso era necessário também a circuncisão. Algo mais precisava ser acrescentado. Não pode ser tão fácil. Eles não podem ser considerados povo de Deus apenas por ter fé em Jesus. Não. Eles precisam também da circuncisão. Precisamos ampliar aqui um pouco a discussão para que nós venhamos a compreender como era esse contexto aqui. Porque a circuncisão era o sinal da aliança dado a Abraão no Antigo Testamento. Deus havia instituído para o povo no Antigo Testamento. E a circuncisão aqui, então, passa a ser apresentada como uma condição necessária para que os gentios eles sejam verdadeiramente salvos. É importante, então, compreender aqui esse contexto para que a gente venha entender o propósito dessa obrigação que eles estavam colocando ali para os gentios. Existe uma profundidade nessa afirmação. Por quê? Porque a circuncisão era um dos sinais mais antigos e era um dos sinais mais sagrados de toda a identidade judaica. Era indiscutível. Ainda hoje é.
É indiscutível para um judeu não ser circuncidado. Desde Gênesis capítulo 17, marca todos aqueles que pertencem, todos os homens que pertencem ao povo da aliança. Ao longo dos séculos, com o decorrer do tempo, especialmente no período do segundo templo, depois da destruição do primeiro templo ali, práticas como, digamos, a circuncisão, como as leis alimentares, como o calendário religioso de Israel, todas essas práticas se tornaram marcadores fortes da identidade do povo judeu. Essas práticas, elas funcionavam como sinal de pertencimento ao povo da aliança. Então, se você pertence ao povo da aliança, se você pertence ao povo judeu, se você pertence ao povo de Yahvé, de Adonai, você precisa ser circuncidado, você precisa seguir as leis alimentares, você precisa seguir o calendário religioso. Sem isso, você não tem como participar do povo da aliança. Essa era a ideia. Era algo muito forte para o judeu. Para eles era inconcebível fazer parte do povo da aliança e não ser circuncidado. Não tem como. Fazer parte do povo da aliança e não seguir as tradições alimentícias, não tem como. É inconcebível. Então, para a gente é inconcebível você dizer que é nordestino e não gostar de cuscuz. Não faz sentido. Não se encaixa. Essa aqui era a ideia, só que aqui num nível bem mais elevado, né? Aqui, pode ser que o nordestino não goste de cuscuz, né? Mas um judeu não ser circuncidado e não seguir as leis alimentares, impossível. Ele era excluído da comunidade. Ele era literalmente excluído mesmo, mandado embora da comunidade. Certo? De modo, irmãos, que esse reconhecimento histórico aqui ele é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para um texto como esse e a gente quer colocar os irmãos judeus do primeiro século numa categoria muito fácil para a gente trabalhar. A gente diz e coloca uma caricatura neles e diz, tudo legalista, né, e tal. Mas não é bem assim. A gente precisa ter um cuidado ao tratar com isso. Porque isso evita esse simplismo do judaísmo do primeiro século. Porque o judaísmo aqui não era simplesmente uma religião de salvação por méritos individuais. Pelo contrário, o povo judeu, eles tinham muita consciência que eles eram salvos por Deus. Havia uma forte consciência de que a relação deles com Deus não era baseada nos méritos deles. Eles tinham compreensão disso, de que a relação deles com Deus era baseada na aliança que Deus havia firmado com o povo. E isso era tão consciente na vida do povo judeu que estava descrito em toda a história. Porque durante toda a história Deus podia ter abandonado esse povo, mas Deus continuou permanecendo fiel a eles. Deus continuou atuando com o povo ali. No entanto, o que acontece aqui em Atos 15 é que isso vai para muito além da identidade cultural daquele povo, da identidade étnica. O problema central aqui é que esses marcadores que faziam parte da identidade do povo judeu como povo, como cultura, estavam sendo transformados em condição para eles serem considerados salvos. Aqui estava o problema. Esse era o problema. Não tem nenhum problema um judeu ser circuncidado. Não tem nenhum problema um judeu cumprir as leis alimentares. Não tem nenhum problema. Assim como não tem nenhum problema um nordestino gostar de cuscuz. Não tem nenhum problema. O problema é quando a gente coloca essas coisas, quando eles colocam essas coisas como condição para eles serem salvos. Aí o negócio pega. É aqui onde eles erram, é aqui onde eles passam dos limites. Eles não tinham entendido que o evangelho para os gentios não se baseava mais na cultura ou na identidade do povo judeu, mas o evangelho para o povo, para os gentios. O evangelho até para o próprio judeu e para pessoas de todas as nações agora se baseava única e exclusivamente na fé no Senhor Jesus. Essa era a ideia aqui. A frase do texto, quando ele coloca, não podem ser salvos, deixa isso de modo muito claro. Não se trata apenas de afirmar que os gentios deveriam adotar os costumes judaicos para viver em harmonia com a comunidade cristã. Não é isso. A exigência aqui é soteriológica, é de salvação. Sem circuncisão não há salvação. Isso significa que a obra de Jesus não é suficiente por si só. Algo humano precisa ser acrescentado para completar aquilo que Jesus fez. É isso que eles estão dizendo para aqueles irmãos. Irmãos, nesse sentido, é interessante, porque a gente até entende um pouco essa questão do povo judeu, sabe? Porque, imagine, são séculos e séculos e séculos de história, né? Nós somos o povo de Deus, né? Nós temos os marcadores daquilo que identifica o povo de Deus.
E agora vem um povo aí que nunca obedeceu uma lei, come carne de porco, né? Um povo aí que não sabe as leis de Moisés, um povo aí que não é circuncidado e quer se dizer que é povo de Deus também. Não é tão fácil assim. Né? Eles não querem aceitar. É difícil mesmo. Porque imagine você nessa posição. Depois de séculos, né? Imagina, nós somos o povo da aliança, e agora é tudo diferente. Nesse sentido, quando eles trazem isso, é como se eles estivessem meio que, digamos assim, passando por esse período de transição, onde eles precisavam compreender de modo mais amplo a verdade do Evangelho. E aqui é nesse ponto onde nós vamos focar inicialmente, porque esse é o ponto onde o legalismo ele distorce o Evangelho. O Evangelho anuncia que a salvação é obra da graça de Deus, que a salvação é recebida pela fé no Senhor Jesus. E unicamente pela fé no Senhor Jesus. Como Paulo escreveu mais tarde em Efésios capítulo 2, a gente leu agora. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Qualquer prática humana, seja moral, seja ritual, seja cultural, seja religiosa, que é colocada como condição para a salvação, distorce o Evangelho. E o Evangelho deixa de ser Evangelho. É indiscutível isso. É indiscutível. O coração humano, ele tem essa inclinação profunda de buscar, de alguma forma, contribuir com a própria salvação. Porque a gente não quer aceitar, não pode. Eu preciso contribuir de alguma forma para que assim eu me ache merecedor, ou então para que assim eu veja que tem alguma validade eu dizer que sou salvo. A graça de Deus, ela é ofensiva. A graça de Deus ofende o homem, porque a graça de Deus derruba o orgulho do homem. A graça de Deus nos lembra que nós somos completamente dependentes da graça, da misericórdia do nosso Senhor. De modo que é justamente aí que o legalismo surge. O legalismo surge justamente dessa tentativa de preservar algum espaço de mérito humano dentro da experiência da salvação. Ah, não, eu preciso de alguma forma me considerar participante disso, então a salvação, ok, é crer no Senhor Jesus, mas é também usar determinada roupa. Se não for assim, você não é salvo. A salvação é você crer no Senhor Jesus, ok, eu até aceito, mas é também participar única e exclusivamente de determinada igreja, porque se não for assim, você não é salvo. É a partir disso que o legalismo distorce o Evangelho, quando ele não acha a graça de Deus suficiente, não pode ser só a graça. Mas é justamente o que a Bíblia nos diz, nós somos salvos pela graça, e não vem de nós. Isso é a bênção de Deus. O legalismo, então, ele é perigoso, porque ele raramente se apresenta como uma rejeição explícita do Evangelho, né? Não se apresenta assim, mas o legalismo, ele se apresenta sempre como um acréscimo piedoso, né? Não é para piedade, é para santidade, é para que você possa ter mais certeza. E nessas coisas as pessoas vão colocando acréscimos à mensagem do Evangelho. A mensagem não é, olha, Cristo não salva. O legalista não vai dizer, Jesus Cristo não salva. Não! O legalista vai dizer, sim, Jesus Cristo salva, mas é preciso isso, aquilo outro, é preciso alguma coisa a mais. E é justamente esse algo a mais que assume muitas formas, assume rituais, tradições, regras culturais, experiências morais específicas. Mas o resultado final é sempre o mesmo, é a distorção da suficiência de Cristo para a salvação do homem. A suficiência da obra de Jesus é colocada em dúvida e é colocada em questionamento. Essa realidade, então, ela não pertence apenas ao primeiro século, apenas à igreja aqui em Jerusalém. Essa realidade vem perpassando ao longo da história e a igreja ela sempre enfrenta essa mesma tentação em diferentes épocas. Práticas religiosas, tradições, costumes, sempre tem essa tentação de serem elevados à categoria de requisitos indispensáveis para ser considerado o povo de Deus. Era isso que eles estavam aqui nessa tensão, né? Colocar a prática ali da circuncisão como um requisito indispensável. Você só pode ser povo de Deus, entrar na aliança, se você fizer isso. Enquanto Jesus já havia dito, pela graça, eles serão salvos. Se crerem em Jesus, crendo em mim, eles serão salvos. Essa é a ideia. Irmãos, isso é tão interessante porque essa distorção do povo judeu aqui
é algo que eles já estavam na Escritura, de modo muito claro. Na Escritura nós temos exemplos muito claros de pessoas que não eram judeus e que se converteram a Jesus. E que se converteram ao Senhor Deus, né? E foram salvas. Naamã não era judeu. E nem se tornou judeu. Naamã não foi circuncidado. Mas ele era líder político lá na Babilônia e ele se converteu. E ele foi salvo. E ele não se circuncidou. E está na Bíblia, no Antigo Testamento. Eles não leram a Escritura. Temos exemplo disso. E quantos outros que foram alcançados pelo povo fiel que foi disperso pelo mundo e não eram judeus e foram salvos. E já estava na Escritura. Deus já havia dito para o povo, olha, cantem, proclamem, anunciem para que as nações sejam salvas. Já estava. A questão é que eles queriam colocar a centralidade da salvação na sua identidade. Eu não posso considerar aquele e outra pessoa povo de Deus igual eu sou. Por quê? Porque eu sou circuncidado e ele não é. A graça de Deus, ok, salva. Mas precisa de uma coisinha a mais, né? Só isso aí não dá certo. Esse é o perigo aqui. Essa dúvida que se coloca na suficiência da obra de Cristo. Às vezes, isso pode acontecer de forma bem explícita mesmo. Outras vezes pode ocorrer de modo mais sutil. O legalismo ele é mais sutil. Quando determinadas experiências, determinados comportamentos, determinados estilos de vida precisam ser tratados como provas indispensáveis de verdadeira espiritualidade. Não, aquela pessoa ela só pode ser considerada um grande crente se ela tiver aquele estereótipo. Só pode ser aceito como parte do meu círculo cristão se for daquele estereótipo. Se não for, aí eu não, aí ele vai ter que caminhar um pouquinho mais. Está errado. O perigo do legalismo é que ele desloca o centro da fé. Em vez de olhar para Jesus como fundamento da salvação, se volta para as práticas humanas. Em vez de confiar na graça de Deus, as pessoas começam a medir sua aceitação diante de Deus por meio de padrões externos. O resultado é uma espiritualidade fraca, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade que é marcada por ansiedade, uma espiritualidade que é marcada por orgulho próprio, por desespero, porque não consegue atingir determinados padrões e a pessoa fica perdida. Isso destrói pessoas, irmãos, destrói pessoas, famílias inteiras. Não entende? Nesse sentido, o surgimento desse falso ensino aqui revela algo importante na vida da igreja primitiva. O crescimento do evangelho entre os gentios estava longe de ser perfeito e de ser bem entendido ali. Eles estavam surgindo muitas dúvidas na cabeça daquele povo. Como os gentios podem fazer parte do povo de Deus? Qual era a relação, então, entre a nova aliança em Cristo e as práticas da antiga aliança? Essas questões ali eram centrais em todo aquele contexto. Essas questões exigiam muito discernimento bíblico, para que a igreja, então, diante desses grupos que estavam se levantando, né, os judeus que estavam presos a tradições e os gentios que estavam chegando agora na igreja, com todo o seu contexto fora do judaísmo, não se dividissem, mas continuassem unidos como igreja. Ao mesmo tempo, também, esse momento nos lembra que a pureza do evangelho ela sempre precisa ser defendida. A igreja ela não pode assumir que o evangelho permanecerá de modo intacto automaticamente. Não. A igreja é instrumento de Deus na terra para fazer com que o evangelho permaneça puro. E a gente vê isso de modo claro ao nosso redor. Quantos se corrompem e distorcem a pureza do evangelho? Precisamos ser esses arautos de Deus, levantados pelo Senhor para mantermos firme a pureza do evangelho, para protegermos e defendermos a pureza do evangelho. Assim, a igreja, ela precisa estar continuamente proclamando, explicando, e assim então defendendo o evangelho à luz da Escritura. Porque quando acréscimos humanos começam a infiltrar na mensagem da graça, o coração do evangelho está em risco. O legalismo distorce o evangelho quando ele transforma tradições humanas em condição para a salvação. E precisamos proteger o evangelho e trazer pureza a ele. É isso que nós observamos aqui, mas leia agora comigo os versículos 2 e 3. No próximo tópico, então, diz assim: Tendo surgido um conflito
e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela graça, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria em todos os irmãos. Então aqui nós temos um segundo momento. No primeiro nós temos o surgimento, né, daquela tensão, e aqui a defesa apostólica do Evangelho. A verdade é que a gente aprende aqui, o Evangelho ele precisa ser defendido. Nós não devemos nos calar diante da ameaça ao Evangelho. Se no primeiro versículo revelou o surgimento desse falso ensino que ameaçava a pureza da pregação, Lucas agora nos mostra a resposta da igreja diante dessa ameaça. O Evangelho da Graça, então, ele não precisa apenas ser proclamado, ele também tem que ser defendido. Quando a mensagem da salvação ela é distorcida e colocada com acréscimos humanos, a igreja não pode permanecer em silêncio. O versículo 2 ele diz, né? Surgiu esse conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Irmãos, no texto grego, assim, observando aqui essas palavras, o que ele está querendo dizer é que a confusão ali foi grande. A confusão ali não foi pouca, não, foi grande. Lucas aqui ele não suaviza a situação. Ele utiliza essas palavras e as palavras são bem fortes. O termo traduzido aqui como conflito é usado para indicar uma tensão séria, um confronto intenso. É uma grande discussão. Ele diz, teve um grande conflito e uma grande discussão. Aqui, quando ele coloca grande discussão, literalmente, traduzindo ao pé da letra, é não pequena disputa, né? Eu imagino que o negócio ali foi grande. Os irmãos da Judéia e Paulo e Barnabé lá, né? E eles dizendo, eles precisam ser circuncidados. E Paulo e Barnabé dizendo, você me prove na Bíblia que eles precisam ser circuncidados, né? Imagina aí a situação ali, naquela igreja, naquele lugar. Aqueles irmãos chegando de fora, querendo acusar os irmãos da Antioquia de não serem crentes. E Paulo e Barnabé defendendo eles, né? Imagine aí aquela tensão. A discussão foi grande. Em outras palavras aqui, a ideia é que houve um debate profundo, vigoroso, né? Bem acalorado entre eles. Isso revela algo importante, que às vezes essas discussões elas acontecem. E que quando elas acontecem, qual deve ser o motivo para que elas aconteçam? A defesa do Evangelho. Aí sim. Certo? A gente não vai arrumar briga ou confusão por qualquer besteira. É tão feio, né? Quando igrejas ficam discutindo e confusão por coisas tão triviais, que mais machucam do que engrandecem. Mas se for para defender o Evangelho, não práticas humanas, mas o Evangelho, a salvação em Jesus, aí nós precisamos levantar a nossa voz. Aí nós precisamos sim nos colocar aqui como Paulo e Timóteo. E é isso que está acontecendo aqui. Precisamos realmente, nesta igreja, né, já que a nossa igreja é essa, como responsabilidade por ela, ser esses porta-vozes que não permitem que heresias entrem em nosso meio, que não permitem que distorções do Evangelho entrem em nosso meio, que dessa igreja só saia a pregação do Evangelho, pregação bíblica, ensino verdadeiro. É isso que nós precisamos levantar a nossa voz para defender. E ele sugere isso aqui. Isso revela algo importante sobre a natureza do compromisso de Paulo e Barnabé como apóstolos do Senhor Jesus. Eles não trataram a discussão como um detalhe secundário, mas eles perceberam imediatamente, opa, o negócio aqui está errado. Não pode ser assim. Eles perceberam que aquilo que estava sendo colocado ali era sutil, era um perigo sutil, e que aquilo ali, então, estava tocando no coração da mensagem cristã. Se a circuncisão fosse aceita como condição para a salvação, o Evangelho estaria perdido. E tudo o que eles trabalharam para construir ali teria sido desfeito. Assim, essa reação se harmoniza de modo bem direto com aquilo que o próprio Paulo foi escrever depois lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Paulo, ele expressa lá uma profunda preocupação. Por quê? Porque alguns, ele vai dizer, estavam pervertendo o evangelho do Senhor Jesus. Muitos vão dizer que o que Paulo descreve lá em Gálatas capítulo 1 é justamente essa situação que aconteceu aqui em Atos capítulo 15. Ele afirma com clareza, bem impressionante, que qualquer pessoa que anuncie um evangelho que seja diferente daquele que foi pregado, conforme a Escritura, seja considerado o quê? Paulo diz, anátema, blasfemo,
seja considerado, então, alguém que é desconsiderado como verdadeiro filho de Deus. Isso mostra que para Paulo, quando o assunto é o Evangelho, quando o assunto é a pregação genuína da palavra, a questão é inegociável. Nós não podemos negociar. Ele pode tratar com os gentios de uma forma distinta, no que diz respeito ao método de alcançá-los, com os judeus de uma forma distinta, como ele mesmo vai dizer, com os fracos, com os fortes, enfim, ele mesmo vai dizer. Mas no que diz respeito à genuinidade do Evangelho, não há discussão. O Evangelho ele precisa ser defendido a todo custo. É inegociável. A defesa do Evangelho, irmãos, aqui também não é expressão de orgulho. Não é um espírito contencioso, né? Aquela pessoa, não, vou lá, aí para tu tá arrumando briga, né, e tal. Não é isso. Isso não é defesa do Evangelho. Aqui, defesa do Evangelho é expressão de fidelidade a Deus. Nós somos fiéis a Deus. Nós somos fiéis à palavra e por isso nós defendemos o Evangelho a todo custo. Existem momentos, então, em que a unidade da igreja ela precisa ser preservada. Mas há outros momentos em que a verdade do Evangelho ela precisa ser defendida. Mesmo que isso gere problema, mesmo que gere tensão, né? E separação entre nós. O que eles estão colocando aqui é isso, né? Tem questões que nós precisamos manter para preservar a unidade. Mas tem questões que estão para cima disso. E o que está para cima disso é aquilo que fere o Evangelho. Quando o Evangelho está em jogo, nós não podemos ceder em nenhum momento. No entanto, aqui é significativo observar como a igreja lidou com a situação. O texto diz então que foi resolvido entre eles, para que não se estendesse. A ideia é que eles também não criaram disso um motivo para ir para além daquilo que era o problema. Vamos resolver a situação. E com sabedoria, direcionados pelo Espírito Santo, eles escolheram separar Barnabé e Paulo e dizer, Barnabé e Paulo vão para Jerusalém. E vamos resolver essa questão com quem? Com os apóstolos, né? E com os presbíteros que estão lá. Em vez de permitir que o confronto se aprofundasse ali naquele lugar e se transformasse em uma divisão permanente, a igreja aqui com discernimento espiritual, com sabedoria vinda do Senhor, está justamente sendo direcionada a resolver isso de modo correto. Porque Jerusalém ainda era o centro histórico da igreja, onde estavam ali os apóstolos, os 12 que andaram com o Senhor Jesus Cristo, onde estava ali justamente os primeiros discípulos, onde já tinha ali uma liderança já reconhecida, uma liderança já madura, que já estava há um bom tempo nesta caminhada. A igreja de Antioquia, então, ela não age de modo isolado, mas ela procura ouvir o testemunho e a reflexão daqueles que tinham tanto a responsabilidade e a autoridade apostólica, como tinham conhecimento vindo do próprio Senhor Jesus, porque estavam junto com ele na condução da igreja. Aqui nós vemos algo muito importante para a vida da igreja. Muito importante mesmo. Questões doutrinárias que ameaçam o Evangelho precisam ser tratadas de modo sério. De modo sério. Com humildade e com discernimento que vem da comunidade. Certo? A gente não pode tratar com brincadeira aquilo que ameaça a seriedade do Evangelho. Não pode. A gente não pode tratar com chacota aquilo que ofende o Evangelho. A gente não pode. Aquilo que diz respeito ao Evangelho precisa ser tratado com seriedade, com humildade, com submissão ao Senhor. A igreja ela não pode resolver essas questões apenas por preferência pessoal, por pressão cultural. É necessário buscar a orientação da palavra de Deus, conselho da comunidade cristã madura. Irmãos, nós estamos aqui há pouco tempo. Para além de nós, a igreja cristã já tem mais de 2000 anos de história. Então nós não devemos simplesmente achar que somos os inventores da roda, né? Aquilo que diz respeito à mensagem do Evangelho, a gente precisa considerar, sim, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi passado, o que outros líderes cristãos, o que outras pessoas usadas por Deus mesmo, escreveram, estudaram a partir da Escritura. Essa é a importância da comunidade, né? É muito para além daquilo que a Igreja Católica coloca. A Igreja coloca a importância da comunidade como sendo no mesmo patamar da Escritura, né? Então a tradição tem o mesmo patamar da Bíblia. Mas o que nós observamos aqui não é isso. O que nós observamos aqui. A comunidade, ela tem autoridade quando ela está submissa à Escritura. O patamar maior é a Escritura. Mas nós podemos sim contar com a maturidade e com o conselho de pessoas e de irmãos que passaram antes de nós e que têm maturidade para nos orientar e nos dar bom discernimento. Então,
É nisso que nós precisamos buscar orientação. O versículo 3, ele traz um detalhe bem importante e até encorajador. Ele diz que enquanto Paulo e Barnabé estavam indo para Jerusalém, eles passaram na região da Fenícia e na região da Samaria. E eles foram falando nas igrejas que eles iam passando sobre a conversão dos gentios. E Lucas nos diz que essa notícia causou grande alegria para aqueles irmãos. Isso é bem importante, porque mostra primeiro que o avanço do evangelho entre os gentios não era uma realidade isolada em Antioquia, certo? Em diferentes lugares, cristãos estavam reconhecendo e celebrando aquilo que Deus estava fazendo entre os povos ali, e a forma como Deus estava alcançando pessoas de fora da comunidade de Israel. A conversão dos gentios, então, não podia de nenhuma forma ser interpretada como uma ameaça à fé, mas era a evidência de que Deus era fiel às suas promessas, de que Deus estava sendo fiel com o seu povo. Segundo também aqui, essa alegria, para além de mostrar que o avanço do evangelho aos gentios não era apenas algo exclusivo de Antioquia, mas também mostrava que, na perspectiva da igreja primitiva, em alguns momentos, enquanto alguns tentavam colocar alguns requisitos para salvação, existiam outros que realmente compreendiam a profundidade da graça e se alegravam com o alcance das novas pessoas. Então, aquilo que estava acontecendo com alguns irmãos da Judéia que vieram para lá, não era algo que refletia a realidade toda da igreja. Isso aqui é algo importante também, né? Às vezes acontece uma dificuldade, às vezes acontece uma tensão, e aí diz, pronto, tá todo mundo perdido, tá tudo e tal. Mas não, calma, né? É uma dificuldade, a gente vai tratar. Foi o que eles fizeram aqui, vamos tratar e resolver esse problema. Ainda há o povo de Deus entre nós, né? Ainda há alegria para além disso. Aqui então, essa alegria é o reconhecimento de que a fé vem da graça de Deus. Eles sabiam disso, eles compreendiam. A inclusão dos gentios no novo povo de Deus era uma transformação radical mesmo, na compreensão de identidade de povo da aliança que o povo judeu tinha. Radical. O que antes era considerado como marcadores étnicos essenciais para que uma pessoa se tornasse povo da aliança, se tornasse povo de Deus. Agora é redefinido à luz da obra do Senhor Jesus, e Paulo mesmo faz isso em suas epístolas. Ele diz, olha, a circuncisão agora não é a da carne, mas é a do coração. Eles precisavam entender isso. E Paulo estava justamente ali como um instrumento de Deus para ensinar às igrejas essas verdades. No entanto, irmãos, essa redefinição aqui do que acontecia antes na antiga aliança e do que acontece agora na nova aliança, não é simplesmente porque a verdade foi relativizada, sabe? Mas é uma compreensão profunda do cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus. A salvação, ela não está ligada a sinais externos da antiga aliança, a circuncisão, a alimentos, a comida. Mas a salvação, a fé no Messias, está ligada agora ao próprio Senhor Jesus e a como Jesus, em toda a sua obra, cumpriu de modo pleno e perfeito toda a lei de Deus. É isso que está sendo manifestado aqui. Nós aprendemos assim, então, que o Evangelho, ele continua sendo alvo de distorções em nossos contextos. Às vezes, essas distorções assumem essa forma de legalismo religioso mesmo. Outras vezes, essas distorções aparecem como tentativa de diluir a mensagem para tornar a mensagem mais palatável, mais aceita para as pessoas. Mas em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. O Evangelho deixa de ser central. O Evangelho é distorcido. Por isso, irmãos, a igreja ela precisa cultivar essa postura semelhante à de Paulo e Barnabé. A defesa do Evangelho exige de nós convicção, exige de nós coragem, e isso é o talvez o mais desafiador, né? E fidelidade à Escritura. Exige de nós também humildade, sabe? Disposição para entender que nós talvez não possamos compreender todas as coisas sozinhos. Porque Paulo e Barnabé, eles podiam muito bem colocar ali diante deles, eu estou certo, nós estamos certos e vocês estão tudo errado. Porque eu sei. Mas Paulo e Barnabé não, foi o que eles disseram. Não, vamos nos submeter aqui aos apóstolos, aos presbíteros de Jesus, vamos até eles. Entende? Precisa de humildade nesse sentido, de discernimento que vem da igreja, que vem justamente daquilo que a gente compreende da Escritura. Ao mesmo tempo, essa defesa nunca perde de vista a alegria que acompanha a obra de Deus.
Enquanto esse debate estava acontecendo, essa briga estava acontecendo ali, o Evangelho estava transformando vidas e pessoas estavam se alegrando com isso. Pessoas continuavam a ser alcançadas pela graça de Deus. E cada conversão genuína, cada pessoa que se dobra ao Evangelho é motivo de grande alegria e de celebração entre nós. Graça de Deus que opera para além de nós. Porque mesmo com toda aquela tensão, tá vendo como estava a situação? A gente estava vendo a igreja avançando, a gente, eita, que legal, que legal. Tá vendo como a igreja é gente, formada por pecador, meu irmão. É pecador. E quando um monte de pecador se reúne, vai ter dificuldade. Estava acontecendo essa tensão, mas isso quer dizer que Deus não estava trabalhando? Estava. Pessoas estavam se convertendo, a igreja estava crescendo. Por quê? Porque a graça de Deus, graças a Deus, opera para além de nós. Não depende de nós para operar. E assim, nesse segundo movimento, então, nós aprendemos justamente isso. O Evangelho da Graça, ele precisa ser defendido. Nós precisamos ter convicção para defender o Evangelho. Para defender o Evangelho. E aqui, irmãos, é justamente onde nós estamos direcionando justamente para o final do texto. Leia comigo. Versículos 4 e 5. Quando ele diz: quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito entre eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordená-los que observem a lei de Moisés. Esses irmãos aqui, menina, era difícil. Difícil esses irmãos aqui. Não tem que circuncidar. Eles têm que observar a lei de Moisés. Imagine aí. Eu acho que esse é um dos pontos de tensão mais evidentes e mais sérios da igreja primitiva ali. Depois de revelar justamente o surgimento do falso ensino, de mostrar a defesa apostólica de Paulo e Barnabé no evangelho ali, Lucas agora nos conduz para o coração do problema, né? A raiz legalista do problema. O legalismo nasce quando tradições humanas se tornam condição para a salvação. É aqui que está a raiz. Eles chegaram em Jerusalém. Paulo e Barnabé, então, encontraram uma recepção até calorosa da igreja, né? Diz que os apóstolos, imagina a alegria de Pedro, né? Em ver Paulo e todos os apóstolos ali juntos, os presbíteros da igreja. No versículo 4 diz que eles foram bem recebidos. E eles falaram tudo o que Deus tinha feito através dele na viagem que eles fizeram. E nós percorremos aqui com eles toda essa viagem, né? Todas as bênçãos que Deus fez através dele. E é interessante porque essa repetição de Paulo, quando ele coloca, relataram tudo o que Deus havia feito com eles. É sempre assim que Paulo e Barnabé relatam. Você já percebeu? Isso se repete constantemente. Nunca é o que eles fizeram, mas é o que Deus fez através deles. Essa repetição é o centro da teologia de Atos mesmo. É sempre o Espírito, o Senhor Deus que guia a obra. É Deus quem conduz a história. É Deus quem chama pessoas para si. Paulo e Barnabé não chegam para Jerusalém dizendo: não, nós temos autoridade porque nós pregamos e o povo se converteu. Nós fizemos isso. Eles chegam claramente mostrando aquilo que Deus havia feito através dele, como testemunhas da graça de Deus que havia operado e usado eles como instrumento. No entanto, o versículo 5 revela um problema que ainda vai ser resolvido, né? E estava em aberto ali. Lucas diz: alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram. Aí, agora o negócio ficou sério, né? Imaginando aqui, eles marcaram a reunião, aí chegou lá a reunião, aí tá lá Pedro, né? Tiago já tinha morrido, né? Mas Pedro, João aqui não estava preso ainda não. Pedro, João, Barnabé, né? Os apóstolos, os pastores ali da igreja de Jerusalém, das igrejas que estavam lá reunidos e tal. Paulo, né? E Barnabé, e eles se confraternizando lá e tal, não sei o quê, contando. Aí do nada chegam os irmãos que eram do partido dos fariseus, né, na igreja. Aí ficou um clima pesando ali no meio deles. Mas aconteceu. E eles estavam ali. Os membros do partido dos fariseus, né, os que creram, ou seja, eram crentes, viu? A gente está tratando de crente na igreja. Eles se insurgiram ali no meio. E eles já chegaram dizendo: é necessário circuncidar. Eles precisam circuncidar. Eles precisam seguir a lei de Moisés. A tensão, o conflito aqui estava claro. E aqui é bem importante, né? Porque nos leva a compreender justamente a natureza desse conflito. Essas pessoas
não são descritas como sendo inimigos externos da fé cristã. Não. Pelo contrário, Lucas afirma de modo bem explícito que eles haviam crido, eram crentes, era gente da igreja, era o povo de dentro mesmo da igreja. Ou seja, estamos diante aqui de crentes que de alguma forma eles tinham reconhecido Jesus como Messias, como Salvador deles. Isso torna a situação ainda mais complexa, né? Bem difícil, porque o conflito ele não ocorre entre cristãos e não cristãos como eles já estavam acostumados a lidar. Mas aqui o conflito ocorre entre crentes, dentro da própria comunidade da fé. Esses crentes haviam vindo de um contexto que era profundamente moldado, eles eram líderes até na tradição farisaica. Fariseus que haviam se convertido a Jesus, como João vai relatar no seu evangelho, que muitos se converteram. Os fariseus eram conhecidos por seu zelo rigoroso à lei de Moisés, pelas tradições que cercavam ali a interpretação da lei durante séculos. Essas práticas eram vistas como o quê? Sinais de fidelidade a Deus. Para ser fiel a Deus, tem que obedecer a essas práticas. Durante séculos eles viveram e aprenderam isso. Por isso, irmãos, para esses crentes de origem farisaica, a ideia é que gentios, eles podiam sim fazer parte do povo de Deus. Eles não estavam negando a realidade de que aquelas pessoas poderiam fazer parte do povo de Deus. Eles aceitavam isso. Mas o que eles diziam é que eles não podiam ser povo de Deus sem adotar de modo pleno a lei de Moisés. Isso aí é inconcebível. Aí não dá. Não podem ser povo de Deus sem adotar a lei. Do ponto de vista deles, aceitar gentios sem exigir a circuncisão, sem exigir a observância da lei, era uma ameaça à santidade do povo de Deus. Aí você vê, né? Nossa, que coisa terrível dos judeus. Né? Mas muitas vezes nós somos assim, irmãos, também. Aceitar aquele irmão, aquela pessoa que vem para a igreja com aquela roupa. Não. Só vou considerar crente depois que fizer isso. Chegasse aqui uma pessoa que digamos assim, um transexual, como nós temos trabalhado muito, né? No nosso meio. Nós olharem e dizer, essa pessoa merecedora da graça, ela pode ser, mas primeiro, ela tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Se não, a gente faz isso. A gente faz isso. A gente coloca empecilhos, a gente coloca barreiras, a gente coloca muitas questões para a gente levar o evangelho para as pessoas. A gente não quer aceitar que o evangelho pode salvar e pode mudar e transformar a vida de qualquer pessoa. A gente quer que essas transformações aconteçam, mas ao nosso meio, da nossa forma, do nosso método. A gente não quer deixar que o Espírito Santo trabalhe. Isso acontece. Nós somos assim. E esses judeus, infelizmente, já estavam nesse mesmo nível, eles estavam fazendo isso. Do ponto de vista deles, aceitar esses gentios era uma ameaça. Não, olha, se a gente trouxer mendigos, se a gente trouxer pessoas, se a gente trouxer prostitutas para cá, a gente vai ferir a santidade do povo. A gente não pode trazer essas pessoas para cá. Essas pessoas têm que ficar fora da nossa comunidade. Essas pessoas de rua, fora da nossa comunidade. Esses militantes de esquerda, fora da nossa comunidade. A gente faz isso. Entende? Mas o que a gente precisa entender através deste exemplo aqui, isso é distorcer o evangelho, porque o evangelho não olha para essas classificações. Nós somos chamados a pregar o evangelho para toda criatura. Toda criatura. E toda criatura pode realmente entrar na comunidade e ser transformado pela graça de Deus. Mas para que essas pessoas sejam transformadas é necessário alcançá-las. E eu fico imaginando que essa tensão que Paulo e Barnabé enfrentaram aqui é muito parecida com a tensão que nós enfrentamos hoje. No que diz respeito à barreira que nós colocamos para alcançar as pessoas, para serem transformadas pelo Evangelho. É isso. De maneira bem prática aqui, o impulso deles não era necessariamente abandonar a fé em Cristo, mas o que eles queriam, os fariseus que tinham se convertido, os crentes dos fariseus aqui, o que eles queriam, eles diziam que nós precisamos preservar a herança espiritual do povo de Israel. A gente não pode macular a nossa comunidade. Não, a gente aceitar pessoas diferentes de nós aqui, a gente não pode. A gente precisa preservar a santidade, preservar a herança espiritual do nosso povo. Então,
Eles podem fazer parte de nós. Mas primeiro eles precisam ter isso, ter aquilo, fazer aquilo outro. Aí depois de tudo isso, aí sim, a gente aceita, a gente abraça. Vem, meu irmão, te abraço, vem. Você já está limpinho, do jeito que eu quero que você esteja, então venha. Irmão, se nós colocássemos esse peso que nós colocamos sobre os outros, sobre nós mesmos não suportaríamos. Nós mesmos não suportaríamos. E é isso que era a raiz do problema aqui. É isso que é a raiz do legalismo aqui. Que é a raiz do legalismo ainda hoje. O peso que a gente coloca sobre as outras pessoas de coisas que não são essenciais para a salvação. De que não fazem parte do centro do Evangelho do Senhor Jesus. Nesse sentido, então, práticas como circuncisão, dieta, né? Observar a lei e as festas religiosas eram marcadores visíveis da identidade do povo de Israel. Muitos judeus viam essa prática como elementos inseparáveis. É impossível eu ser fiel a Deus e não ser circuncidado, e não ser obediente à lei, e não ser obediente. Então perceba que a tensão era muito mais profunda, né? Era bem mais séria. Assim, então, quando os gentios começaram a ser incluídos, e quando começou a espalhar a ideia, não, Paulo e Barnabé estão pregando aí, e os gentios agora, eles estão dizendo aí, olha, eles são povo de Deus. Aí eles povo de Deus? Não, não pode, não, Paulo e Barnabé estão errados, eles estão doidos. Considerando aquele povo que adora a Júpiter, que adora a Zeus, que adora a Hermes, povo de Deus, que adorava, né? Perdão. Que adorava esse povo. Não, não é só assim, não. O Paulo está achando o quê? Ele chegou agora, já quer sentar na janela, né? E era isso que eles estavam fazendo aqui. De modo que a grande questão nessa tensão que nós vamos desenvolver no próximo domingo é justamente essa. De que maneira esses gentios eles poderiam participar do povo de Deus? O que era necessário para que eles participassem e fossem povo de Deus? Essa era a grande questão aqui, né? O que é preciso para ser povo de Deus? No entanto, o problema surge quando esses marcadores aqui são colocados como condição à salvação. É necessário circuncidar. É necessário que observem a lei. A palavra necessário aqui ela é crucial. Para que os gentios sejam plenamente aceitos como povo de Deus, eles precisam se submeter à lei. E aqui, irmãos, é exatamente nesse ponto que o legalismo encontra a sua raiz. O legalismo nasce quando tradições, quando costumes, quando práticas humanas. Irmãos, tradições, costumes e práticas humanas que muitas vezes são saudáveis mesmo, sabe? Precisam ser preservadas, ninguém está discutindo isso. A grande questão é quando essas coisas ocupam um lugar que pertence exclusivamente à graça de Deus. Aí tem um problema, aí está errado. Aquilo que pode ter valor histórico, valor cultural, valor religioso, começa a ser tratado como requisito e critério de salvação e de santidade. O centro da fé deixa de ser a obra de Jesus e a transformação que Jesus traz na vida do crente e passa a ser o desempenho do homem. O quanto eu consigo ter um bom desempenho melhor do que o outro. O quanto o meu desempenho é melhor porque eu faço mais coisa na igreja. O quanto o meu desempenho é melhor porque eu me visto melhor. O quanto o meu desempenho é melhor porque eu falo mais eloquente. E aí as pessoas vão ver que eu sou um crente melhor. Está errado. O centro da obra é Jesus. Porque é Jesus quem salva, é Jesus quem transforma e é Jesus quem conduz os crentes à maturidade cristã. O Novo Testamento deixa isso muito claro. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Foi o que a gente leu aqui. Se vem da lei, morreu em vão. Por quê? Porque não depende de Jesus, depende de nós e do nosso desempenho. Está errado. A lógica aqui é simples, é bem profunda. Se algo além de Jesus é necessário para a salvação, podemos tirar essa cruz daqui e fechar essas portas. Estamos perdendo tempo. O legalismo surge então quando o coração do homem quer de alguma forma colocar méritos naquilo que só Deus pode fazer. E assim, irmãos, percebemos aqui que o legalismo raramente ele se apresenta de maneira aberta e hostil ao Evangelho. Na maioria das vezes ele se apresenta como uma tentativa de proteger a santidade, de preservar as tradições, que são importantes. No entanto, quando tudo isso passa a ser tratado como condição e critério para ser aceito por Deus, distorcemos a mensagem da graça. Assim, irmãos, o resultado de quem vive nesse peso, sabe? De quem vive nessas imposições de regras, de quem vive
não confiando na graça de Deus, mas buscando o seu próprio desempenho. O resultado disso é uma espiritualidade que é marcada por uma culpa constante, por um orgulho espiritual, por uma insegurança permanente, de modo que, meu Deus, eu não posso fazer nada, porque a partir do momento que eu pecar aqui, eu vou estar desgraçado, e agora? É uma culpa constante, mas como nós vimos ontem nos grupos de comunhão, né? A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Assim, irmãos, como eles vão resolver esse problema, hein? No próximo domingo, nós vamos começar a desenvolver como eles vão resolver esse problema. Né? Mas, pode passar o slide. Aê. Quando o evangelho ele é ameaçado por acréscimos humanos, o Senhor levanta sua palavra para lembrar ao seu povo que a salvação pertence exclusivamente a Ele. Essa é a verdade central que nós precisamos tirar para a nossa vida. Quando o evangelho é ameaçado por acréscimos humanos, o Senhor levanta a sua palavra para que nós venhamos a nos lembrar de que a salvação é dele, pertence somente a Ele. Aqui então nós lembramos que o evangelho não é algo que a igreja apenas proclama, mas como nós vimos, é algo que a igreja proclama, mas que a igreja também defende. Defende. E o perigo nem sempre vem só de fora, o perigo também vem às vezes de dentro. E precisamos estar sempre ávidos e prontos para defender o evangelho. Sempre que acréscimos, qualquer requisito é colocado à obra perfeita de Jesus. Nós precisamos estar atentos para que o evangelho não seja distorcido. A graça não pode deixar de ser graça, porque graça é favor imerecido. E a esperança do pecador se perde quando nós distorcemos a graça. Mas a boa notícia, irmãos, é que Deus não abandonou a sua igreja. Mesmo quando o evangelho é ameaçado, Deus sempre levanta o povo dele de verdade para conduzir, para discernir, para reafirmar, para proteger a verdade que salva. Vamos fugir do legalismo, né? E vamos nos desarmar de qualquer arma que o legalismo quer se levantar contra nós. Todas as vezes que colocamos peso naquilo que não precisa ser colocado, vamos centrar os nossos olhos no Evangelho, em Jesus. Vamos levantar a palavra de Deus e entender que nós somos salvos exclusivamente por Jesus. Porque no Evangelho verdadeiro, Cristo não é apenas parte da salvação. Cristo é tudo. É tudo. Pode passar o slide. Aê. Cristo não é apenas parte da salvação. Ele é tudo, certo? Não tem como, irmãos. E eu não sei você, se você não é crente no Senhor Jesus ainda, se você ainda não se debruçou diante dessa graça salvadora, eu lhe digo, é muito bom amar Jesus Cristo. Mas melhor ainda do que amar Jesus é você ter a confiança de que você é amado por Ele. Não tem nada que pague isso. Quando você pode descansar e dizer, Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Porque eu olho para mim mesmo e eu tenho vergonha de mim, dos meus pecados. Mas eu olho para Jesus e eu sinto amor. Eu sinto perdão. Não existe nada que se compare a isso. Cristo não é apenas uma parte da salvação. Ele é tudo. Ele é tudo. E quando nós amamos Cristo, nós temos tudo. Não existe nada maior do que Jesus. Que o Senhor, então, aplique a sua palavra em nossos corações.